poucos dias, uma liderança Um abraço, senhor. daquele Partido das Trevas falou: se nós não censurarmos as mídias sociais, seremos fragorosamente derrotados em 26. Realmente, as armas da democracia parece que interessa de vez em quando para eles. Na maioria das vezes não interessa. Eu vejo uma juventude aqui, que saudades, mês que vem faço 70, que saudades. E vocês são o nosso futuro, são a nossa base. E vocês que estão aqui, acredito que todos, né, não desistiram de continuar sendo influenciadores, ter sua liberdade da mídia social, não se venderam para o outro lado. E vocês realmente podem nos garantir, ou estão garantindo, algo que para mim é mais importante que a própria vida, que é a liberdade. Quando falo mais importante que a própria vida, porque eu já experimentei o outro lado, quando eu levei a facada. E autorizar meu filho a botar, me gravaram, eu naquela noite delirando. Então vale a pena, porque eu busquei no delírio algo que aconteceu em Quito, no Equador, por coincidência. Isso tem a ver com o processo que estou respondendo hoje em dia. A origem do processo do golpe, segundo os iluminados, é um ataque à urna eletrônica. E lá em Quito, a presidente era Dilma, em 2014, eles discutiram muitas coisas lá no Foro de São Paulo. Entre elas, a criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Então, os caras buscam sempre, né, chegar no cérebro daquilo que eles querem atingir. E eu perguntei uma vez, né, vamos lá, vamos supor aqui que vocês aqui são pessoas aí do mal. Se a gente puder fraudar a mega da virada, estamos juntos ou não estamos juntos? Não. Vocês olham então para o Brasil, não para quem quer fazer o bem, para quem quer fazer o mal. O Brasil representa milhares de mega sena da virada. E nós queremos apenas garantias naquilo que fazemos. Eu acredito na máquina, não acredito em quem programa a máquina. E esse processo que eu estou respondendo, né? Daqui a pouco, 19 horas, estarei ao vivo com Augusto Nunes na Oeste Sem Filtro. A gente está mostrando, pergunta aberta, pergunta o que quiser, não tem problema, o que quiser, para a gente mostrar onde estávamos e para onde estávamos indo. Quem foi meu marqueteiro em 2018? Não foi o Duda Lima, nem o Duda Mendonça. Foi o Carlos Bolsonaro. Uma maquininha na mão, um telefone celular. Alcançamos o Brasil todo. Lá atrás, eu jamais esperava ser vereador, de repente, presidente da República. Imagine o tamanho da responsabilidade. Confesso, eu não estava preparado. Apesar da idade, 28 anos de parlamentar, 2 de vereador, 15 de exército brasileiro. Mas fizemos o que eu achava que devia ser feito. Mobilizamos gente do Brasil todo, vários setores, em especial os evangélicos. Acredito que mais de 80% fechou conosco. E eu tenho uma história fantástica para contar sobre 2018. Por enquanto, né? Estou aguardando uma resposta aí. Suspendeu um sigilo de um inquérito chamado, numerado 1361. O que aconteceu em 2018?
conseguimos suspender esse inquérito, que todo mundo fala em transparência, né? Mas alguns não querem a transparência porque segredos são revelados. Isso vai acontecer. Mesmo que eu morra hoje, vai aparecer esse inquérito 1366 e será a nossa liberdade. Ontem eu exagerei aqui um pouquinho, falando que estava assim para uma possível prisão. Exagerei um pouco. Mas você, de vez em quando, né, dá uns coices por aí, para mostrar que somos de carne e osso. E a verdade vem nesse momento. Como disse ontem, né, eu podia estar muito bem de outro lado, mas o lado de vocês não tem preço. O outro lado, o outro lado pode ter muita coisa, mas por lado de cá nós temos duas coisas, né? Uma que é a mais importante, é o nosso Deus. E a outra é o povo de bem nesse Brasil. Por vezes, quando você está em um momento difícil, né, parece que tudo aquilo é uma eternidade. Como deve ser uma eternidade para quem está preso pelos atos de 8 de janeiro. E vocês sabem o que aconteceu. Umas prisões completamente esdrúxulas, até elogio, né? Pessoas sendo condenadas 14, 15, 17 anos de cadeia, que nem estavam lá, e tudo foi quebrado antes. Tem vídeos sobre isso, imagens, mas isso foi pré-acertado. A exemplo do Capitólio nos Estados Unidos, que lá foi dia 2 de janeiro, aqui foi dia 8, era para lá jogar os republicanos na vala comum, como os ditadores, os que não aceitam a democracia. E aqui é a mesma coisa. Até que dia 9, estava em Brasília aqui, estava em Brasília, todos os governadores, com o Lula, e o Lula em especial, né, se apresentando como salvador da democracia. Logo esse cara que vive com ditadores, que não diz que o Hamas é um grupo terrorista, é um homem que não tem coração, não tem piedade de ninguém, se preocupa apenas com o poder. Então, graças a Deus, e eu agradeço a Deus que está acontecendo na minha vida, os momentos que eu passei, procuro sempre não chorar em público. Dentro daquela sala vazia lá da presidência, já chorei várias vezes. Meu Deus, qual foi o meu pecado para estar aqui? Porque para se buscar fazer a coisa certa é mais difícil, tem muita incompreensão. A perseguição muitas vezes é porque você está fazendo a coisa certa. Porque o ser humano é muito imediatista. Não vou fazer como o Geisel fez, né? Ele fez um livro que só autorizou a sua publicação depois que ele morresse. Eu não vou fazer isso porque eu não quero deixar, apesar de merecer, né, pessoas constrangidas aqui no Brasil. Mas a gente vai mostrando o quão difícil foi, enfrentando a pandemia, uma guerra lá fora, e nós passamos por isso, sem trocar aí Ministério do Parlamento, estatais, bancos oficiais. Hoje eu vejo aqui 6 milhões de ativos e inativos de pensionistas que são vinculados à fonte de pensão. E esse dinheiro está indo empurrado. Agora, eles sabiam que isso ia acontecer, que tiveram uma experiência de poucos anos antes. E grande parte deles persistiu no erro. O passado tem que servir para nós como um exemplo de o que fazer ou não fazer no futuro. Se você errou lá atrás, aplica os mesmos ingredientes hoje, vai errar também. E aqui, esse país aqui é fantástico, pessoal.
tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima. Certeza, presidente. Conversando com os advogados hoje, obrigado para quem me deu o Pix aqui, 17 milhões de reais. Eu fiz Grande Pix parte também. disso já foi embora. Você Tem que tem que fazer gastar outro. bem. Vamos fazer outro. Os bons advogados. E nós, já tenho ainda uns 7 milhões na conta, fique tranquilo. Jamais esperava ter um, tem 7. Esse ano vai pagar os advogados todos aí, sem problema. Manda o número. Quem puder, quando sair daqui, sintonizar lá na Oeste, né? Augusto Nunes, como sempre se sintoniza, quando eu estou na Auriverde com o Vitória, um cara fantástico, e tem coragem de se manter firme aos seus propósitos. Isso realmente é o combustível para nós buscarmos fazer a coisa certa. Tenho certeza que o ano que vem vocês vão me dar mais de 50% da Câmara e do Senado. Conte conosco, presidente. Vamos pra Isso cima. acontecendo, a gente muda o destino do Brasil. Estamos plantando por todo o Brasil lideranças, tem dezenas e dezenas aqui. Isso nos conforta, nos encoraja para a gente perseguir esse objetivo. Esqueça as perseguições em cima de mim. Esqueça. Faz parte da regra do jogo. Eu não persegui ninguém. Nunca vocês viram fazer uma maldade para quem quer que seja. E o que eles fazem conosco? Realmente algo que é nojento. Estão desesperados. Nós vamos voltar. Eu não sei se eu falei ontem, né? No encerramento aqui. Eu vejo vendo o novo, né, presidente dos Estados Unidos. A esperança que ele está dando para o seu povo. O que ele está fazendo. Ele tocou lá os 4 eixos, né? Desregulamentação. Nós aqui, com o Rogério Marinho, revogamos mais de 55 mil normas regulamentadoras. Desburocratização. Transformamos a parte governal no segundo país mais digital do mundo. Diminuição da carga tributária. Aqui, nós fizemos isso. Zeramos os postos federais de combustíveis, que estão voltando agora. Entre tantas e tantas outras coisas. E o choque de energia? Por exemplo, lá ele falou que vai extrair petróleo de reservas indígenas e de áreas de proteção ambiental. Aqui, por que não explorar petróleo lá na margem equatorial? Por que não aproveitar o potencial hídrico do Vale do Rio Cotivo e Roraima? Por que não explorar, agregando valor às riquezas minerais que Deus nos deu? Por que não fazer algo como o Bukele em El Salvador, onde quem está errado fica fora do convívio da sociedade? Aqui estão aplicando pena justa, cota para vagabundo em tudo quanto é lugar. Agora, não existe pena justa para esses pobres coitados que pegaram 17 anos de cadeia pelo que aconteceu dia 8 de janeiro. E muitos sequer estavam lá. Como hipócrita no processo, apesar de estar nos Estados Unidos, como tendo participado do 8 de janeiro. Não existe nada, sequer uma mensagem de zap, nada. Aquilo surpreendeu a todos vocês, inclusive, mas eles querem aqui. Eles sabem quem é, né? Não são eles. Ele, o que ele quer aqui é: eu tirei o cara de combate. Nós vamos acabar com a minha turma
a possibilidade de retornar. Eleição sem oposição é negação da democracia. Não tenho medo de enfrentar esses caras nas urnas, nenhum, zero. E pode ter certeza, a exemplo do Trump, a gente volta e faz algo melhor. Mais do que isso, né? Obrigado pela competência. Né? Eles têm coragem de convidar as pessoas certas, como convidei aqui o Marinho, que foi para o MPR, o Saxida, que estava nas minhas energias, e eles deram conta do recado. A gente sempre diz, né? Vamos comparar. Dá para comparar Paulo Guedes com Haddad? Dá para comparar aquele taradão com a Damares? Me desculpa, Marinho, eu não sei quem está no MDR, mas quem atualmente está no MDR com o Marinho. Dá para comparar aquele mineiro que está na minha energia com o Saxida? Dá para comparar a Janja com a Michele? De jeito nenhum. O governo está com crise de órgãos aqui. Não sei. Mas vamos lá, pessoal. Eu vim aqui agradecer a vocês, cumprimentá-los. Alguns estão no sacrifício aqui. É sempre ruim sair de casa, né? Mas aí faz parte da nossa vida. Vocês vão levar uma história para casa. Eu quero um homem falando eu te amo aí. É um amor hétero, hein? Essa força. É um eu te amo hétero. Realmente nos faz recarregar as baterias. E já que tem muitos influenciadores aqui, um pedido muito especial. Conseguir compor, conversando com lideranças, eu não posso fazer nada sozinho. Vamos botar 1 milhão em Copacabana. 16 Conte conosco, de março, presidente. 10 da manhã. Tem sempre que eles estão organizando. Vamos ter pauta lá. A gente vai pedir para não levar nenhum cartaz. Porque se for levar, daqui a pouco um infiltrado levanta um cartaz mais esquisito, todo mundo paga a conta. Não precisamos levar cartazes. O brasileiro, a sua maioria, já sabe o que sabe o seu coração. Queremos primeiro continuar a busca de botar em liberdade esses que estão presos. O marido daquela mulher, com 6 filhos, de Ji-Paraná, Rondônia. Aquela senhora que usou o seu batom, tem 2 filhos pequenos. Não dá para entender como uma mãe consegue suportar uma dor dessa, de dormir e acordar sem seus filhos do lado. E o que é pior, quando a pessoa erra, ela obviamente sente a privação da liberdade, mas ela errou. Esses não erraram. Ela virá, temos conversado, os parlamentares presentes aqui, estou vendo vários aqui, têm colaborado nessa conversa com parlamentares de outros partidos, a não ser a esquerdalha, aquela extrema esquerda. Eles cada vez mais dizem que estão favoráveis a essa anistia. A anistia é o perdão. E quem acredita em Deus, né, está lá no Pai Nosso, a palavra perdão. E nós vamos convencê-los cada vez mais e vamos atingir esse objetivo. Outras pautas lá em Copacabana farão presente, obviamente. Custo de vida, o preço aí da carne, para quem toma da cervejinha. O ovo ultrapassou a média de R$1 por unidade pelo Brasil.
cafezinho, o açúcar deve ter explodido de preço. E por que isso está acontecendo? Porque não tem gestão no Brasil, não tem comandante, não tem uma equipe, tem um bando. Nós passamos 4 anos sem denúncia de corrupção. Isso agora virou uma regra aqui no Brasil. Então nós temos essas comparações e que nós queremos, obviamente, usar esses 2 anos, não sei se mais 2, né? Como o anti-exemplo, para a gente ver o que quer no futuro. E todos têm que se interessar por política, cada vez mais. Todos têm que buscar conhecimento, cada vez mais, para podermos levantar aquelas bandeiras que interessam, se não a todos, a grande maioria de nós brasileiros. E eu digo, eu estou aqui porque acredito em vocês e acredito em Deus. Talvez eu seja um dos mais velhos presentes aqui hoje, talvez. 69 anos. Nunca esperava chegar a essa idade. Nunca esperava. Vocês vão chegar lá o dia. Mas ao lado de vocês, né, a gente se sente jovem. Eu faço 70 e a Michele faz no dia seguinte 43. E vocês sabem que o homem tem a idade na mulher que ama. Então a todos vocês, obrigado pelo momento. Apesar do prefeito de Cuiabá, fique em pé, prefeito. É o único prefeito que está aqui. Vamos investir no ano que vem uma bancada grande no Senado Federal, uma bancada que não vai perseguir ninguém, mas uma bancada forte para alguém que porventura queira extrapolar suas funções e dizer, ó, tem o Senado aqui que você vai conversar com ele. O Brasil é um país fantástico. Eu botei outro dia uma mensagem minha, né? Quando eu for embora, a certeza é que vivi no melhor país do mundo. Fala meu colega mais velho. Pessoal, vou ter que partir, vou lá para o Augusto Nunes. Muito obrigado, parabéns a vocês. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Forte abraço, prefeito. Messias Bolsonaro.